vamos falar do Black Rat. O Black Rat, que é da empresa Mosk chinesa, que ela faz clone de pedais clássicos norte-americanos, alguns alemães também, mas pega mais a linha norte-americana. O Black Rat ele é um clone do Pro OC Rat da OC Sound de Michigan, que foi lançado aí por volta de 1970 e ficou famoso por passar por a mão de nomes aí como James Hetfield, David Gilmour, Kurt Cobain, Guns N' Roses e o Foo Fighters, né? Bastante gente usa esse pedal. Qual que é a sonoridade que ele vai trazer para você? Ele vai trazer uma sonoridade de distorção próxima ao que é a década de 70 para a década de 80. Alguns New Wave British Heavy Metal usavam esse tipo de pedal. Algumas bandas vai ser lembradas, outras bandas elas não usavam, então elas vão pegar um outro tipo de distorção. Outro som que você consegue tirar também nesse Black Rat é o som próximo ao que era o primeiro álbum do Black Sabbath. Também sons mais pesados como o Black Label Society, por aí vai. Ele tem uma distorção poderosíssima, porém suja, tá? Você está buscando aquela distorção mais aguda, limpa, isso daí não vai rolar nesse pedal. O que mais você consegue fazer com esse pedal? Além de você ter todas essas bases aí que você pode fazer, o solo também ele vai ter uma sustentação absurda. Então você vai dar um sustain no solo com esse pedal, que é maravilhoso. Então eu tô aqui com uma Les Paul Vintage, né? Aí dois captadores humbucker single aí, né? A chavinha vai ficar aqui no meio, né? Os knobs estão todos no máximo. Então eu já fiz a ligação direto na placa de áudio e vai variar de acordo de instrumento para instrumento. Se você ligar na caixa de som vai ser outra coisa. Então o que dá para perceber com essa guitarra ligando direto no computador é esse som que você vai ter aí, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar fazendo acordes abertos, depois vamos para o power chord, daí para um pouquinho de solo e também um pouco de dedilhado. Passando no meio da distorção ou chegando no meio da distorção, desnecessário fazer o dedilhado porque vai embolar tudo, tá? Então começando com a guitarra limpa, vamos lá então, ó. Acordes abertos. Solo com a guitarra limpa. Aqui no meio. Power chord. Dedilhado. Beleza. E agora nós vamos para a distorção. Conhecendo o pedal rapidinho, distorção é o primeiro da esquerda aqui. Você vai ter o do meio aqui como o filter ou grave agudo. E você vai ter o volume aqui. A chavinha para o vintage, o modo vintage é o original do pedal. O booster aqui, ou turbo, ele vai dar um ganho um pouco a mais aí, dá um ganho até de distorção, tá? Não é só volume não. Então vamos lá, se você quer um som de hard rock, você vai jogar para tudo aqui, ó, no agudo, né? O grave é para a esquerda, o agudo é para a direita. Você joga tudo no agudo aqui, você joga tudo para a direita, e o botão de distorção, você vai achar onde começa a distorção. Então eu ligo o pedal, tá? O volume eu deixo mais ou menos aqui, mesmo um pouquinho para lá do meio. Então eu vou achar onde que está a distorção aqui, ó. Achei a distorção? Beleza. Então, a primeira regulagem que a gente vai usar é essa. Então, acorde aberto. Dá uma chavinha no meio. Beleza? Vamos pegar o power chord. Vamos pegar agora solo. Beleza, agora dedilhado. Ok, vamos colocar num quarto do pedal. Começando com os acordes abertos. Beleza, power chord.
bem, solo. No meio aqui, ó, sustain, ó. Dedilhado. Ok, eu vou jogar no meio do pedal aqui, não vou fazer mais o dedilhado porque não vale a pena, ele vai embolar tudo, tá? Então perceba como o som que a gente acabou de fazer, ele é próximo ao que é a década de 70, aquele hard rock 70 para 80, tá? Agora já começa a ficar mais pesado que isso. Então vamos lá, corda aberta. Os acordes abertos eles começam a embolar, mas ainda não estão embolados, tá certo? Pro power chord ele vai conseguir dar mais sustento, porém você consegue ter um power chord mais nítido, né? Olha que legal o power chord fica, ó. Tá bem encorpadão mesmo, né? Olha lá, ó. Para solo, perfeito, porque ele vai conseguir dar o sustento aí, você pode segurar a nota por muito mais tempo, com uma distorção bem pesadona. E ele é difícil apitar na guitarra, viu? Não apita não. Já se aproximando muito aquela ideia do Black Sabbath antigo, né? Ainda não chegou, mas tá bem próximo. Aqui, ó, solo no meio aqui, ó. Delirado, como eu disse, não vou fazer que não vale a pena. Se você jogar para um quarto final, já não compensa nem fazer o acorde aberto, porque ele embola todo. Só para vocês terem uma noção, fazer uma vez só aqui, ó. Todo embolado agora. Então ele já não dá mais aquela nitidez, tá? Porém no power chord e no solo ele funciona bem. No meio. Vamos ver o quanto de sustain ele ganha agora. Vamos lá. Então é isso. Nessa configuração aí que você tem, que você pode fazer mais para solo e para base de power chord, né? Bem pesado mesmo. Se você achar que você precisa de uma base mais aguda, tem dois truques que você pode estar usando. No caso da base, é jogar a chavinha para baixo aqui, ó, que ela vai dar esse som. Porém, os acordes abertos, eles continuam embolando. Eu já aconselharia outro tipo de distorção se você fosse fazer uma base para isso daqui, né? Mas para solo, vai bem também, ó. Jogando a chavinha para baixo aqui. Outra coisa que você pode usar de truque é colocar um pedal overdrive como ganho, e também ele vai pegar, além dele erguer, ele vai conseguir dar mais agudo também, tá certo? Beleza, e aí é o seguinte, tem uma regulagem aqui que eu vou estar usando. Eu nem vou colocar no talo aqui, ó. Vou deixar aqui no meio e vou deixar também o grave agudo, um pouquinho agudo só, passado um pouquinho do meio aqui. Dá uma olhada aí, ó. Como eu disse, esse pedal aqui ele é muito grave, então eu joguei a chavinha aqui no meio. Então o que que acontece? Ele fica muito parecido com o som do Black Sabbath, tá? Olha para vocês verem, ó. Quanto mais você coloca pro grave, mais ganho você tem que dar. Porque se você não der ganho, ele não vai dar. Ele vai ficando baixinho. Então, olha.
acordes abertos nem vale a pena. Olha como fica um acorde aberto. Na solo, se você for encaixar no solo do violão, você tem que tirar a distorção, mas nesse caso aqui, ele até dá um efeito legal, que é um abafadinho no solo, fica bem interessante. Lembrando muitas guitarras aí da década de 70, como eu disse, tem o Uriah Heep, você vai ter também aquela banda, o Jethro Tull, né? É bem interessante que eles usavam uma timbragem mais fechada, uma timbragem mais grave, né? Mais abafada. Tá? Então é esse o truque. No caso de você colocar aqui no turbo, ele aumenta o volume e dá mais distorção. Então vamos lá, fazer o teste para você. Eu joguei no turbo e deixei nessa configuração aqui que vocês estão vendo. Ó. Vamos lá pro power chord agora. Pro solo. Então é isso. Então esse é praticamente o som desse pedal. Não tem, além disso, ele não faz mais muita coisa. Né? Você pode tentar fazer alguma jogadinha com volume ou com grave e agudo, o vintage aqui e o turbo, mais nada. Bom, voltamos com o violão aqui. Aqui o som limpo do violão, ó. Dedilhado. Então, como eu disse, você vai jogar no vintage, vai jogar tudo pro agudo, né? Deixar pouquíssima distorção aqui e achar onde está a distorção. Então, tá vendo? Mesmo que você tire a distorção, ó, ele já não pega bem como overdrive. A gente fez um teste do overdrive há um tempo atrás aí. Aquele overdrive, eu não lembro qual que era a marca, que é o simulador lá, o verdinho. Ele consegue ter uma distorção que consegue fazer uma timbragem legal no violão. Já esse pedal aqui ele não consegue, cara. Então você pode usar ele para solo. É o que você consegue usar ele para solo. Você tira um pouco de agudo dele aqui, né? Deixa ele mais ou menos nesse sentido. Controla aqui o volume, quase nada de distorção. Você vai ter esse efeito. Ó. Vamos fazer sem o pedal, ó. Agora com a distorção. Dá para jogar mais um pouquinho de distorção? Dá, e fica bom, ó. Você coloca aqui na metade, fica legal também, ó. Porque ele já dá uma sustentada na nota, cara. O grande problema do violão é que quando você toca o violão, dois problemas básicos. Primeiro é a sustentação de nota, né? Então, o outro é você conseguir dar bend nele por causa das cordas ser duras. A sustentação de nota, pelo menos, ela acontece. Então, é bem interessante você estar usando esse pedal aí para dar um ganhinho no solo, né? E não deixar ele também numa baita distorção, aparecer e apitar, porque se você aumentar muito a distorção dele ou muito o volume, ele vai apitar. Se você deixar muito agudo esse pedal, como qualquer outro pedal, até mesmo overdrive, ele vai ficar estridente demais. Tá? Então, tenta fazer essa compensação aí de sinal, tira um pouquinho de agudo, coloca um pouquinho de distorção, né? E põe distorção no seu violão, você vai ver que legal que vai ficar na hora do solo. Você vai ver a diferença que vai dar. Bom, agora a gente vai para a internet para ver os prós e contras dele aí na internet na questão financeira. E no final, né, a gente vai fazer um fechamento aí dizendo, né, o que nele é legal e o que nele não ficou muito bom, o que precisa ser melhorado, tá certo? Então, beleza. Então, vamos lá, então. Bom, então vamos lá. Então, vamos entrar aqui no Google, né? Para poder ver aqui no Shopee
Mercado Livre e também aquele outro site do Facebook, o Marketplace, para você poder pesquisar aí a compra que você pode fazer desse pedal aí, o Black Rat. Então tá aqui, ó, Black Rat Pedal. Muito cuidado aqui com o site da Shopee, que tem um montão aqui, além de ter um montão de genérico aqui, ó, como aqui, ó, tem aqui um pedal da M-Wave, você vai ver outros aqui, ó, pedal de efeito de guitarra, tá vendo? Eles tentam enganar a gente aqui, pegando algumas coisas meio parecidas, como Mini Muff, é muito parecido, então toma cuidado. Então você vai ter a opção aqui do importado, tá? O importado, veja bem, está falando R$150 aqui, mas não caia nessa, porque R$150 é o preço seco do pedal, é o preço sem imposto e sem frete, né? Aqui tá dizendo que o frete é R$6,50, né? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos eu colocar comprar um aqui, ó. Então tá R$150. O problema é o seguinte, né, meu querido? Aí acontece o seguinte, temos aqui o imposto do amor, né? E mais o ICMS. Então daria 236,28. Marque aqui esse valor, 236,28. Então é isso que vai sair, se não tiver mais nenhum imposto, né? Porque nunca se sabe o que esses caras criam aí. Eu prefiro comprar algum usado aí que tem no mercado, pelo menos você sabe o preço correto, se não comprar o nacional, o que já está importado, né? Às vezes tem sobra de estoque, por aí vai. Aqui, pelo que dá para se perceber aqui, só tem importado aqui, e esse site do Shopee também é uma bagunça, né? Ninguém consegue localizar nada aqui. Vamos então para o Mercado Livre. Bora lá. Mercado Livre, vamos aqui, Google, Mercado Livre. Então, 236, né? Vamos ver quanto que você acha no Mercado Livre aqui, ó. Pedal Black Rat. Black Rat pedal. Vamos lá. Olha, 236, né? Aqui 246 por R$10 você pega, entrega por outro dia, pelo menos aqui para Itapira, né? 6 de 41,15. Né? E é o pedal igual aquele pedal que eu mostrei para vocês, exatamente o mesmo. Então vale a pena. Aqui tem uma oferta legal aqui por R$10 a mais, né? Você consegue pegar um novo. Lembrando que ele vem sem fonte, tá? Aí você tem os internacionais aqui. Aí cada um é um preço, né? Você vai pesquisar, temos aqui por 206 e por aí vai, né? 211. Então aí vai de pesquisar e comprar, mas é essa faixa, você vai pagar uns 240, R$250 no máximo. Vamos então aqui, vamos entrar aqui pro Google, vai lá, aí Google, aí beleza. Agora nós vamos pro Facebook, né? Então deixa eu abrir aqui o Facebook. Vamos aqui no Marketplace. Aí você coloca aqui, ó, pedal Black Rat. E você vai achar os usados, 150, 150, 170. Aí tem um clone aqui que tem algumas opções a mais aqui, eu não sei dizer para você, né? Ou se é a mesma coisa, só que é da Moore, né? Que é mais caro, a Moore tem uma qualidade melhor. Outro Black Rat 210, e aqui é menos zoado que o site da Shopee. Esse daqui que é maravilhoso, esse pedal aqui, mas não tem nada a ver. Então é isso, só que lembrando que o Marketplace é por sua conta e risco, né? Se não entregarem, aí você tem que tomar suas providências aí. Já o Shopee e o Mercado Livre, eles têm alguma garantia. Bom, agora nós vamos para as considerações finais, então, tá certo? Beleza? Então tá ótimo. Então vamos para as considerações finais aí. Vamos ver primeiro o lado ruim do pedal. O lado do pedal ruim é que ele tem pouca opção assim para você trabalhar o agudo dele, né? Ele é um pedal que não vem fonte. Ele é um pedal de segunda linha, né? Ele não é o original. O original ele tem uma carcaça melhor, porém é um trambolhão. Para quem gosta de trambolhão, eu não gosto. Quanto menor, melhor aí para trabalhar com pedal. Outra situação também, né, é que
você também só tem uma distorção limitada para músicas mais pesadas, né? Não dá para fazer uma música muito leve ou clean, ou mesmo um blues aí com um pedal desse daí, fica um tanto esquisito, tá? O lado bom é o seguinte, você consegue tocar, ele é um pouco mais versátil, você consegue fazer um som pesado, né? Alguns hard rocks dá para fazer, dá para trazer aquele som setentista, dá para trabalhar alguns sons atuais e dá para trabalhar aquele fuzz da década de 70 também, que é muito próximo, tá? O pedal tem esse booster aí, esse turbo aí que dá um tchan a mais no pedal. Ele é um pedal compacto, tá? Ele tem uma durabilidade média, o meu já tem faz uns 3 anos já, uso toda vez, todo dia eu uso ele praticamente e não quebrou. Então, né, tem um custo-benefício muito bom. É isso aí, se você gostou do vídeo, você deixa o like, você se inscreva no canal aí que eu vou estar sempre postando vídeos, né? Dê o seu comentário se você tem um pedal desse, ou se você está procurando, ou se você já tem e qual a sua experiência com esse pedal, se você gostou ou não gostou, beleza? Então valeu, até mais, até a próxima.